Mateo 14, versículo 28 a 32. El martes passado, eu falei também sobre andar sobrenaturalmente sobre as águas. Amém? Falamos sobre Pedro. Pedro andou sobre as águas, teve a sensação de sentimento de poder viver o sobrenatural de Deus. Hoje eu quero falar sobre a transformação, que tem também como referência o mesmo texto, Mateus capítulo 14, versículo 28. Diz: Entonces le respondeu Pedro e dijo: Senhor, que dijo Pedro? Senhor, se eres tu, manda. E ele dijo: Bem. E descendendo Pedro de la barca, andava sobre as águas para ir a Jesus. Pedro ao ver o forte vento, tuvo medo, e começando a hundir-se, deu vozes dizendo: Senhor, salva-me. Ao momento Jesus, estendendo a mão, asió dele e lhe dijo: Hombre de pouca fé, por que dudaste? E quando eles subiram na barca, se calmou o vento. Repita comigo: se calmou o vento. Amém. Andar sobre as águas significa andar em uma dimensão espiritual diferenciada, acima de los problemas, em uma dimensão em que as coisas del inimigo não podem atingir-nos, não podem ligar a nós. Andar sobre as águas é andar de uma forma em que o inimigo tenta alcançar-te, mas não pode, porque estás andando em sobrenatural. Declara assim: eu quero andar em sobrenatural. Agora, hablar como quem é despertado: eu quero andar em sobrenatural. Amém. Andar em sobrenatural tem que ser algo determinante em nossas vidas. E eu tenho que despertar e decidir: eu vou andar em sobrenatural, porque estamos nesse nível. Fomos chamados para viver neste nível, o sobrenatural. E quando eu entrego minha vida a Jesus, e quando eu creio e confio em la palavra do Senhor, em aquilo que o Senhor determina, em aquilo que são os propósitos de Deus para a minha vida, eu não posso andar como um homem natural. Eu tenho que pensar sobrenaturalmente, eu tenho que falar sobrenaturalmente, eu tenho que caminhar sobrenaturalmente. Amém? Então, por que isso? Porque Pedro foi o primeiro apóstolo de Jesus, ou o cabeça de los apóstolos, e a ele lhe foi dada esta marca de andar sobre as águas, e posteriormente o Senhor sella entregando em las manos de Pedro, consequentemente, a igreja, e disse: sobre esta roca edificarei a minha igreja. Se te das conta, tem um efeito tão espiritual, tão forte na vida de um, quando o Senhor disse: se tu andas em sobrenatural, sobre tu vida será edificado igrejas. O que significa isso? Que sobre tu testemunho de uma vida sobrenatural, outras pessoas viverão o sobrenatural. Amém? Então, se eu tenho que posicionar-me nisso, mira o que disse Mateus 16, versículo 18 e 19. Eu também te digo que tu eres Pedro, e sobre esta roca edificarei minha igreja, e as portas del Hades não prevalecerão contra ela. O Senhor Jesus não somente está declarando que através do testemunho, esse edificar, e sobre esta roca edificarei, o Senhor está dizendo que sobre tu testemunho, outras vidas serão tocadas. Sobre tu testemunho, outras vidas serão edificadas. E as portas del Hades, del inferno, não prevalecerão contra ela. Porque quem está edificando? O Senhor. E se o Senhor edifica, o diabo pode destruir? Não pode. É exatamente por isso. Hoje o Senhor te ensina que se tu decides em tu espírito ser transformado, em que de um Pedro comum, um Pedro pescador, um Pedro que era uno mais em meio da sociedade, e o Senhor disse: bem, te harei pescador de homens. Aí empieza o trabalhar de Deus na vida de Pedro. E quando Pedro começa a caminhar com Jesus, aí ele se dá conta de que hoje as coisas muito mais, eu não posso ser andar ou pensar como um pescador normal, eu tenho que pensar como um pescador de homens. De la mesma maneira, quando tu entregaste tu vida a Jesus, tu pensaste o seguinte: eu não posso pensar, não posso andar mais como o mundo anda, eu tenho que andar como a palavra de Deus determina. É a mesma transformação. Então, nesse momento, o Senhor está determinando sobre Pedro: mira,
tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré la iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán. Él edifica y Él protege. La cosa es que nosotros tenemos que entender que si el Señor entró en tu corazón, Él está edificando en ti una iglesia. Y si el Señor está edificando en mí una iglesia, las puertas del infierno no pueden prevalecer. Eso es una obra de transformación. Eso es una obra de regeneración. Entonces, cuando nosotros recibimos un corte, Ele nos leva um tempo, um processo, um tempo para regenerar, para cicatrizar, para sanar. Tu has venido del mundo. El Senhor disse, estávamos em nossos delitos e pecados, pero fuimos salvos por la regeneração del poder de la sangre de Jesus. Significa que existe um processo de sanação, um processo de cura, um processo de liberação, um processo de transformação. Mira tua irmã e diz, está sendo transformado. Amém? Em todos os exemplos bíblicos, solo em uma circunstância, e utilizando o mesmo conceito, pero quero me referir-me a um vaso. Jesus poderia dar a ilustração do vaso e dizer, e estalou os dedos e o vaso estava listo, pero ele deu todo o processo de fabricação de um vaso, que se utiliza o barro, que põe na rueda, e que moldea, que prepara e se torna um vaso. Isso é um processo de regeneração. Esse é um processo de transformação. E Jesus então se agarrou e declarou que aquela água se transformaria em vinho. É um processo de transformação. O Senhor declarou que tu não serias mais pecador, sino santo. É um processo de transformação. E esse processo, em algumas pessoas, tarda um pouco mais. Porque há vasos que dão mais trabalho. Há peixes que vêm com mais dificuldade à rede, pero vêm. Porque a mão de Deus é suficientemente larga ou extensa, pode ser, para alcançar o pescado mais lejos. E óbvio que se o pescadito está aqui e eu estendo minha mão, ele vai vir a mim mais rápido. Se eu estender a mão allá, Dom William allá atrás, vai tardar um pouquinho mais, sim ou não? Pero isso não significa que Deus não está atuando. Então, a obra de transformação, temos que entender que ela leva a um processo. Há pessoas que tardam um pouquinho mais. Pues porque o tempo limita a Deus? Não, é que nós não queremos o tratamento que Deus quer para nós, e por isso cuesta um pouco mais. Não para Deus, porque para Deus Ele pode transformar tu vida assim. Pero Deus não atropela tu querer. Deus não atropela tu fidelidade. Deus não atropela tu fé. Ele deixa que haja um processo de transformação, para que tu puedas caminhar segundo cada momento de atitude de fé e passo de fé. Porque senão não havia sentido. Não disse, eu tenho fé, e vum, transformou todo. Se dá conta, quando nós lutamos por algo, desfrutamos mais? Quando nós ahorramos por um viagem centavo por centavo, em el viaje cuidamos de gastar centavo por centavo. ¿Por quê? Porque nos custou algo. Então, a obra de transformação, que nós não podemos juzgar a vida da pessoa A ou a pessoa B, segundo aquilo que é nosso critério personal. E eu tenho que mais bem ver que está havendo uma obra de transformação. Se vocês conhecem algo de agricultura ou de agronomia, você vai dar conta que uma uva tarda um pouquinho mais para nascer que uma naranja. Ou a naranja, a uva, ou o mango, ou o coco. Não podemos presumir que se essa árvore tem que dar fruto, pero em nosso momento, não. É em el tempo de Deus. Por isso, a obra de transformação tem que ser analisada com muito cuidado. Porque se eu passo a analisar segundo meu critério, eu passo a juzgar o crescimento da pessoa. E a meu ponto de vista,
eu creio que o irmão Francisco não está crescendo como deveria. Pero, qual é meu critério? Será que meu critério é o critério de Deus? Será que ele não está crescendo segundo o que estou querendo, porque eu estou querendo, mirando com uma mirada humana? Ou Deus está dizendo, ele necessita comer o alimento de a pouquito para receber todo o nutriente espiritual e crescer fortalecido? E quantas pessoas tu has visto que chegou na igreja, uau, o Senhor ha hecho a obra, estou, e se involucra em todo, e de repente, por quê? Na obra de transformação não é de afuera hacia adentro, é de adentro hacia fora. Amém? Na obra de transformação é de adentro hacia fora. E como pode ser desde adentro? Por meio de quem? Do Espírito Santo. Por isso, Pedro, por mais que haya sido o primeiro apóstolo, por mais que haya sido, também deu suas resvaladas. E nem por isso o Senhor disse, ai, tanto tempo que estamos andando juntos e tu me nega 3 vezes. Te das conta? Humanamente falando, podemos dizer, ele não se converteu. Humanamente falando, podemos dizer, com essa atitude, esse nunca aceitou a Jesus, como se lo negou 3 vezes. Sim ou não? E quantas vezes nós outros miramos a pessoa e por 1 ou 2 ou 3, não importa, juzgamos o crescimento espiritual da pessoa e dizemos, esse não é salvo. Quando a palavra do Senhor diz que Ele é quem nos moldeia, Ele é quem nos transforma, Ele é quem faz de nós outros um vaso. Amém? Estão comigo? Amém. Então vamos, o poder é derramado sobre nós outros por el Espírito Santo de Deus para o envio apostólico. O Senhor é quem derrama su poder em nós outros. Então, hoje, Ele pode derramar o poder só a esse lado. E amanhã a esse lado. Mas não significa que esse lado não foi transformado. Está em um processo. Então, eu tenho que entender que Deus, eu estou aqui, usa-me. Ele te vai usar desde o momento que tu has decidido, has disposto tu vida hacia Ele. Amém? Então, significa que essa marca e essa experiência de andar sobre as águas, nós outros levamos e temos uma opção de viver em um nível de autoridade, assim como Pedro viveu. Senhor, eu decidi servir-te. Decidi escorrer-te, decidi viver tu vontade. Então, quando eu estou decidido e empeço a anular meu próprio eu, minha própria vontade, para viver a vontade do Senhor, e eu vou entrando em uma dimensão espiritual sobrenatural. Por isso que muitas pessoas são consideradas religiosas, porque é automático. Ela desperta bem e vai assim, listo, acabou. Mas quando eu entendo que o que Deus me ha chamado foi para viver uma transformação. Transformação não é viver o mesmo, é viver cada dia algo novo. Transformação é matar mi viejo homem e nascer de novo. Então, o nascer de novo confronta com aquilo que sou eu naturalmente. O nascer de novo me diz a mim, eu não posso mentir mais. O nascer de novo me diz, eu não posso enganar mais. O nascer de novo me diz que eu não posso viver naturalmente, eu tenho que viver sobrenaturalmente. O que é ser sobrenatural? É não andar segundo o que o mundo anda. Porque Pedro, quando foi chamado, ele deixou de ser pescador de peixes, mas passou a ser pescador de homens. Houve uma transformação. E através do Espírito Santo de Deus, nós outros podemos viver o que disse o apóstolo Pablo em Gálatas capítulo 6, versículo 17. De aqui adelante nadie me cause molestia, porque eu traigo em meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Não me molestem, porque eu trago as marcas. Ele está dizendo, não me vengas a falar bujeiras, porque eu sei o que estou vivendo em el Senhor. Então, quando tu tens uma experiência sobrenatural com Deus, quem pode falar em contra disso? Nadie. Tu experiência, nadie pode juzgar. Por quê? Porque tu has vivido. É por isso que as vidas são impactadas quando tu contas aquilo que Deus ha feito em tu vida. Quando tu contas algo que Deus ha feito na vida de outra pessoa, não tem o mesmo peso de quando tu dizes, comigo passou isso. E Pedro pudo dizer, eu caminhei sobre as águas.
Y ahí la pregunta esta mañana es, si hay una transformación de Dios en tu vida, ¿qué puedes contar? ¿Qué puedes decir? ¿Hay algo que tú puedes decir? Yo era así y hoy soy así. Yo he vivido esa experiencia con Dios. Ayer he orado y Dios ha hablado a mi corazón eso. Yo viví un milagro en ese sentido. Yo clamé por eso, el Señor me ha dado aquello. Yo hice eso, el Señor me ha dado aquello. Sabe, querido, tenemos que buscar andar con Jesús para vivir el sobrenatural. Eu tenho que buscar e matar a cada dia meu próprio eu para ter minha experiência com Deus. Amém? Mira, apóstolo Pablo está dizendo, não me vengas a dizer a mim, não me molestem. Eu tenho as marcas da experiência de andar com Deus, de andar com Cristo. Quando nós outros temos essa experiência, temos autoridade para falar. E quem contra nós outros, quando nós outros vivimos o que disse a palavra? Quando eu conosco, digamos, alguém novo, um pastor novo, alguma pessoa nova, e me disse, de como has chegado aqui em Bolívia? Eu começo a contar minha experiência. Nadie me disse, não foi assim. Por quê? Porque foi minha experiência. E minha experiência tem força. Porque eu he vivido. O problema é que nós outros andamos naturalmente. E por andar naturalmente, não é novidade, porque todos fazem as mesmas coisas. Se tu queres viver uma experiência transformadora do Senhor, tienes que começar a cambiar tu caminho, a andar em outro carril. O carril do sobrenatural é o carril contra a ola natural do mundo. É decir, se o mundo vai por aqui e todos se arreglam para ir ao carnaval, eu vou arreglar para ir buscar a presença de Deus. Estás em outro carril. Alguns estão dormidos. E não vamos a juzgar essas pessoas e dizer, essas pessoas são naturais e nós outros somos sobrenaturais. Não. Deus também ama essas pessoas e está em um processo de transformação na vida deles. Não podemos medir a espiritualidade de um porque o outro não vino martes na manhã. Misericórdia, não é isso. Pero quanto tu ganas por decidir ser diferente? Hoje, tu eres el Pedro. O que tu estás vivendo nesse momento, esta hora, eles não estão. A palavra que vocês estão recebendo, eles não estão. Significa que a transformação que tu estás vivendo, eles não estão nesse momento. O que Deus está ministrando a tu coração, eles estão dormidos. Então, se dão conta da diferença? Tu vas a poder dizer, imagínate que Deus decida obrar o Pentecostés episódio 2, aqui na igreja. O Pentecostés, o retorno. Em martes em la mañana. O que vai passar com os que estão dormidos? Vão dizer, ¿por que não é venido? ¿No é? E tu vas dizer, no sabes, Dios agarró el pastor David, le sacudió y le habló, y Dios agarró el pastor Nelson, y Dios agarró el hermano A, el hermano B, y eso todo fue un mover sobrenatural, salieron todos volando así. Y tú vas a decir, yo no he venido. Tú vas a poder decir, yo viví una experiencia con Dios. Sabe, querido, se nós buscamos caminhar em transformação, vai chegar um momento que não necessariamente seja aqui dentro da igreja, vai ser allá em tu quarto, vai ser allá em la ducha, estás duchando, Senhor, glória a Deus, de repente vai ser bautizado por el Espírito Santo. De repente estás em tu living, vendo uma prédica e de repente, uau, o Espírito Santo te visita, sabes por quê? Porque estás caminhando em outro carril, buscando viver o sobrenatural. Por isso, não deseje as oportunidades que Deus te dá, porque nunca sabes quando vai ser. Como não sabemos em que momento o Senhor vai manifestar sua glória, tampouco sabemos em que momento Ele vai vir. E se o Senhor decide vir um martes na manhã, como te vai encontrar? Adorando ao Senhor, recebendo palavra do Senhor, sim ou não? Então, por isso o Senhor, que lindo seria se pudermos estar todo o tempo em la presença de Deus. Pudiéramos, e sim, podemos, o problema é que
ponemos outras coisas em lugar e depois justificamos. Senhor, tu palavra diz que há que trabalhar. Sim, com uma mão que trabalha, a outra tem que estar alabando. Assim foi com o muro de Jerusalém. Mientras construíam, uma mão trabalhava e a outra adorava. Um ponia o ladrilho e o outro tapava a brecha. Sim? Não podemos vacilar, não podemos dar oportunidades ao inimigo. E o que o Senhor quer de ti é que tu, a igreja, seja marcada não por um estereótipo de igreja sofrida, olvidada. Não. O Senhor quer que tu seas uma igreja atribulada e marcada por aquilo que te traz autoridade de um nível espiritual, sobrenatural, de um mundo superior. A igreja marcada, como Pablo disse, eu tenho as marcas. Quais são as marcas espirituais que tu tienes? Quantas vezes has dobrado tu rodilha e has clamado e has sentido o poder de Deus? Quantas vezes has sofrido por a vida de alguém? Quantas vezes has saído de tu posição de comodidade, de tu zona de comodidade, a um lugar de risco e ser açotado, e ser perseguido e ser todo? A essa marca está referindo-se Pablo, dizendo: eu luto por isso. Há pessoas que não, eu não vou porque vão falar de mim, me vão levantar falso testemunho. Então, não tem marca. Tu tens que ter a marca do evangelho em tu vida. Tu tens que, sabes, bem-aventurados aqueles que são perseguidos, disse a palavra, por amor de meu nome. Nós outros, mais bem, evitamos hasta de dizer para não sermos perseguidos. Que marca temos? Sim? Então, o Senhor quer que tu seas habilitado espiritualmente, transformado. Salga de la religiosidade, do comodismo e andar a buscar, sabes que entra em meio dos espinos para sacar aquele que está ali atrapado. E quando salir, vas a salir com as marcas e vas a dizer: eu fui por aquele, eu lutei por aquele. Sin embargo, o que hacemos? Bueno, que Deus tenha misericórdia de ele, eu estou aqui e que ele esteja allá. Não, temos que ir allá e resgatar e lutar e vencer e trazer, aunque te duela, aunque te lastimes, pero tienes que ir, porque estas são as marcas e o preço de um evangelho sano e verdadeiro. Amém, queridos? Esse poder que vem sobre nossas vidas é a autoridade para transformar as circunstâncias impossíveis. Esse poder, se te das conta, o Senhor chamou Pedro, e Pedro, serás pescador de homens. Mais adelante ele disse: sobre Pedro, tu eres Pedro, e sobre esta roca edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ti. Ele disse: serás pescador de homens, e aumentou ele de nível espiritual. Ele disse: mira, as igrejas serão estabelecidas segundo o testemunho, e as portas do inferno não prevalecerão contra ti. E lhe deu a um poder e autoridade espiritual. Então, esse mesmo poder e essa autoridade o Senhor derrama sobre nossas vidas para viver o impossível. E o impossível era transformar água em vinho. E o Senhor estava dizendo a Pedro: mira, te dou a autoridade para transformar. Ou seja, te das conta, o poder e a autoridade de transformação não só vem de Deus, como está em ti. Amém? Eu estou dizendo algo que é bem comum e corrente, é bem normal para a tua vida. Cheguei na casa: mami, não tem leite. Espera aí, Rita, abre a pila, se transformado em leite agora. E leite. É comum isso em tu casa? Não. Então, o que está passando aqui? Estamos vivendo naturalmente. Não estou dizendo que tens que ligar e começar a orar por la pila, que saia Coca-Cola, não. Não. A obra de transformação tem um motivo espiritual. Amém? Repita comigo: a obra de transformação tem um motivo espiritual. Amém? Então, não é que vamos chegar e pensar, as coisas vão começar a transformar só porque queremos, a nosso querer humano. Não. Ele tem um motivo espiritual. Quando tu entrares nessa dimensão e entender que há essa autoridade sobre ti, aquilo que estava morto vai ressuscitar. Porque tem que haver um motivo espiritual. Tem que ter uma motivação, uma determinação espiritual. E nós outros, porque eu orava e não ha cambiado, porque qual era a motivação? Era personal ou era del reino? Eu orei tanto por um alto, qual era a motivação? Era personal ou era del reino de Deus?
Porque se era para a glória de Deus, vai chegar em tus manos, porque o Senhor será glorificado. Sim? Então, esse poder e essa autoridade, se te das conta, se Jesus transformou água em vinho, e por que será que Ele ha hecho isso? ¿Te has parado para pensar por que Ele ha hecho isso? Foi o primeiro milagre de Jesus. Por que Ele transformou água em vinho? Havia um propósito espiritual. Quantas pessoas se converteram nesse matrimônio? A Bíblia não relata, porque Jesus não foi para predicar, Ele foi para desfrutar uma boda. ¿Te das conta? E que hacemos nós outros? Ah, não, há que evangelizar. Para todo. Acabou o vinho. Eu quero aproveitar para falar de Jesus. Te vão matar aí dentro desse matrimônio. Sim? Jesus tinha um propósito nisso. Era mostrar a seus discípulos que todo aquilo que Ele havia ensinado estava começando em algo muito sencillo. Transformação em água em vinho. Porque mais allá, com Lázaro, ia haver o quê? A ressurreição. E era algo muito forte. Então Jesus, em seu poder, Ele também conhece a capacidade de entendimento nosso, que não é ao nível de Deus. Imagínate se al primeiro dia o Senhor já leva a los discípulos a la tumba de Lázaro e diz: vean lo que vai passar, Lázaro sale. Los tipos iban a salir correndo, disparados, dizendo: que loucura é isso? Jesus não obrou nenhum milagre sem antes ensinar. E hoje o Senhor te ensina e te diz: mira, te estou dando autoridade para hacerlo. E essa autoridade será exercida a la medida de tu fé, segundo o propósito de Deus. Vai haver coisas que tu podes dizer: ah, vou orar, tu irmão está mal, eu vou orar por ele. E tu oras e não sabe nada da história dele. Anos depois vas a saber que aquela pessoa se converteu. Foi fruto de quê? Del poder sobrenatural, da autoridade que está sobre ti. E aí sucedeu. E coisas que nós outros oramos, nem sabemos que há passado, se há passado ou não há passado. E logo depois vem o testemunho. Sim, é poder e autoridade. Não necessariamente tem que ser nesse rato. É tu fé que vai transformar. Alguém ha visto alguma vez um monte passar por el cielo? Que ha passado? El hermano ha orado, el monte está indo ao mar. Não. Está referindo-se que tu poder em oração vai mover o reino do Espírito. Em algum momento, isso vai passar. Porque a oração do justo, muito pode em seus efeitos. Então, essa autoridade está sobre tu vida. O Senhor te está dando essa autoridade. E as portas do inferno não prevalecerão quando tu estés nesse processo de transformação. O inferno não prevalecerá contra ti. Segundo lugar, transformamos as maldições em bendição. ¿Por quê? Porque a palavra do Senhor diz que de nossa boca tem que sair palavra de bendição. Então, quando uma pessoa está em maldição, nós declaramos bendição sobre ela, o que estamos fazendo? Em la autoridade de transformação que o Senhor nos deu, estamos transformando outra pessoa de maldita em bendecida. Sim? De algo muerto em algo vivo. Vale de los huesos secos. E o Senhor disse: profetiza. E por que muita gente não profetiza? Porque não crê. Porque se eu profetizo, eu tenho que crer. Quando eu digo: mira, irmão, este ano vai passar isso, eu tenho que crer. Porque senão é palavra morta. O ano passado, o ano deu 153 grandes peixes. Foi profetizado. E quantos de vocês han vivido esse milagre? Amém? Foi profetizado. A palavra foi lançada. Por mais, foi que abri outro dia. Se a fé é desse tamanho de um grão de mostarda, querido, ele pode receber, aunque seja uma sardinha. Não? Uma lata de sardina. Pero ha recebido algo. Segundo tu fé, diz a palavra, verdade? A palavra tem que ser lançada. Alguém agarrou, vai viver o milagre. Porque não por lo que tu has dicho, sino por el poder que vem acompanhado dessa palavra que tu has determinado. Se a palavra está em ti, ela vai fluir através de ti. E se não tem efeito em tu vida, vai ter efeito na vida da pessoa. ¿Por quê? Porque há poder em tu palavra. ¿Por que os hechiceiros, quando hablam, sucedem? Será que é porque eles têm poder? Não, a palavra negativa, maligna dele, tem poder. Porque estamos lidando com o reino do Espírito. Os yatiris não são poderosos.
Poderoso é a palavra que ele lança, regada por la malignidade de Satanás. Estamos lidando com o reino do Espírito, sim? Agora, agarra ele atire e que ele se convierta ao Senhor. O que vai passar? Ele é poderoso? O que vai passar? O poder que atua em ele, através da palavra de Deus, tem poder. Se se dá conta, nós outros não somos nada. Somos um canal de bendição. Então, se eu tenho a autoridade sobre mim, que o Senhor me delegou, essa palavra se une com meu posicionamento e tem poder em el Senhor. Verdade? Estão comigo ou não? Ok. Então, eu vou declarar algo que está falido. Essa coisa que está falida vai ser transformada por causa do poder e da autoridade que está em mim. Não é meu, mas está em mim. Amém? Mas eu não posso dizer, esse poder é meu, porque senão estou jalando a glória hacia mim. O poder é de Deus que atua através de mim. Amém? Declaro todo o poder é de Deus. Amém? Todo o poder é de Deus. O poder é dele, ele determina, ele é soberano. A uns ele dá mais, a outros ele dá menos. Pero dá para quê? Para ser utilizado. Eu não posso dizer, não, meu irmão, eu jalo a glória a mim. E quantos homens de Deus se estão creyendo agora el Todo-Poderoso? Eu vou orar e tu vas a receber. Receba. Não é? Não. Somos um canal. Eu vou orar e por la gracia de Deus tu serás bendecido. Eu vou orar e por la voluntad de Deus tu serás alcançado. Eu vou orar e este milagro sucederá por causa da graça de Deus. E la misericórdia, porque nadie aqui é santificado de los santificados. Então, é nessa misericórdia. La sangre em el sistema, se há uma gracita aí em uma das venitas, la sangre nos dice, frena todo, eu não vou passar porque há graça aqui. Não, ele passa, aunque seja apretado, ele passa. Verdade não? É o mesmo. O Espírito Santo não diz, frena todo, eu não vou passar porque ele deu uma resvaladita. Ele vai passar, ¿sabes por quê? Porque o processo o recorrido do poder do Espírito Santo vai destruindo a malignidade que está aí, obstruindo o poder de Deus. Então, o Espírito Santo não permite. Por isso ele te convence que tu estás em pecado. Amém? Então, esse poder e autoridade te diz que tu deixas de ser um agricultor para ser um profeta. Vamos, Eliseu estava aí arando a terra, nem imaginava. De repente passa Elias e ele sente a presença de Deus na vida de Elias. Ele disse, deja que eu deshacer de todo isso, ou despedir de minha família. Elias disse, que passar, o que tenho eu contigo? Elias estava falando como um homem natural, dizendo, o que te hice? Não te invitei, não te amei, nem nada. Pero era o poder que estava em la vida de Elias, que impactou a vida de Eliseu. Significa que se tu andas nessa autoridade, se tu assumes essa autoridade, se tu tomas possessão dessa autoridade, aquilo que está em ti reflejará em las pessoas que estão cerca tuyo. E elas vão dizer, oye, enséñame a orar como tu oras. Enséñame a hablar como tu hablas. ¿Por quê? Porque esse poder está impactando as vidas. Foi por isso que Eliseu deixou todo, era agricultor e passou a ser profeta. E para isso ele teve que desejar em seu coração. Então não é que eu digo, receba, se tu não desejas em tu coração, não vai passar nada. Então se peça a desejar, Senhor, eu quero viver essa transformação. Eu não quero ser um cristiano mais, eu não quero ser um que vem, escute e se vá. Eu quero viver, Deus, Ele está dizendo que há esse poder, se Ele está dizendo que há essa maravilha, e eu quero viver essas maravilhas que cantamos aqui. As maravilhas do Senhor, eu quero viver. Temos que sair dessa zona de comodidade, decidir, Senhor, vai venir enfermos aqui, querido. Às vezes uno diz, eu vou trazer, a ver que vai ser o apóstolo, ele vai orar, e será que vai ser curado? Será que vai ser curado? Não vai ser curado? Não, tu tens que trazer e dizer, Senhor, eu creio que, não só porque ele ora, porque eu também oro, e todos oram, ele será curado. Amém? A responsabilidade de milagre e transformação não depende só de uma pessoa, depende do corpo de Cristo. Então, se eu trago, não para poner o apóstolo em uma situação de risco,
A ver, voy a traer un enfermo, a ver si el apóstol es apóstol de verdad. Ay, toma, ahí está, orar. No curó, ¿no ve? No te traigo más. La responsabilidad mía es igual que la tuya. La autoridad que fue derramada sobre mí, fue derramada sobre ti. Somos iguales. Entonces, yo tengo que crecer con el mismo entusiasmo y decir, Señor, yo quiero, porque puede ser que por mi oración no pase, pero porque tú estás ahí clamando, Señor, y trae esa persona y quiero ver sanidad, ella va a ser sanada. Y tú vas a poder decir, esa experiencia sobrenatural yo he vivido. Hemos vivido yo, el presbítero Marcelo, el pastor José Luis, algunas experiencias en términos de liberación, en términos de revelación. Hemos vivido algunas experiencias. E eles podem dizer, eles nomás, ustedes não, porque não estavam aí. Como uma das experiências que foi marcante na vida do pastor José Luis, quando fui a orar por uma pessoa allá, em el monte allá do outro lado de Cochabamba. Teníamos que orar por uma pessoa que, para que se entregue a Jesus, estava cerca da morte. Ele aceitou a Jesus. E o Senhor revelou o motivo de sua enfermidade. Ele havia hecho trabalhos de hechiceria. Eu nunca havia estado aí nessa casa, uma casa muito humilde. E fui seguro e certo daquilo que estava falando. O Senhor me mostra que há coisas que foi utilizado como hechiceria. E a pessoa diz, não há, e eu não saio daqui mientras não aparece. E me vem com um sapo desse tamanho. E me traz, e eu posso dizer, aí está, listo, terminou, não? Não. Há mais. Não há. E trajeron outro. E quando fomos destruir e queimar em todo lugar de campo, assim tem um hoyo onde echa a basura para prender fogo, verdade? Fomos echar fogo aí. E eu estava na distância, eu, pastor José Luis e a outra pessoa com o álcool na mão, eu echo o álcool e entrego o álcool a pastor José Luis e me alejo. E quando echo fogo e começamos a orar, repreender, não vê esses artistas de circo que põem escupe fogo? El capé, Satanás escupiu fogo a mim nomás. A mim. E eu dei um passo atrás, toda a minha roupa estava manchada do próprio álcool que havia botado. E a pastor José Luis e a outra pessoa que estava lá não ligou nada. Então, que é isso, querido? Que experiência é essa? Uma experiência sobrenatural, a ira de Satanás por haver sido sacado à luz. E a pessoa faleceu, mas antes disso entregou sua vida a Jesus. Sim. Quem pode dizer, eu he vivido, uau. Agora, vocês podem replicar essa história. Meu pastor viveu isso, mas não é o mesmo que tu dizer, eu he vivido isso. José Luis pode dizer, eu he visto, eu estava aí, he visto. Sim. De pessoas estarem endemoniadas e dizer, mira, e uno vai dizer, sale em nome de Deus, sale. E não sale. E tu por ter a autoridade, discernimento de espírito, espera um ratito. O demônio que está atuando aqui é este. E sale. Quem pode viver essa experiência? Quem assume a posição de alguém que foi transformado. De alguém que decidiu viver o sobrenatural de Deus. Como um cego pode guiar outro cego? Como tu podes declarar uma palavra de transformação quando tu mesmo não crê na transformação? Quando em ti não há uma transformação. Amém? Então, em nome de Jesus, entenda que essa autoridade está para que tu deixes de ser agricultor para ser profeta. Que tu deixes de ser um contador para ser um contador de palavra de Deus. Que tu deixes de ser uma pessoa comum e corrente para ser alguém sobrenatural. Então, entenda em tu espírito que Deus quer que tu deixes de ser pescador, galileu, para ser apóstolo. Para essa posição, querido, não me hace mais que tu. Não me põe na posição, ustedes, não só porque estou aqui arriba, não, mas eu barro e somos iguais. A diferença é que estou em um nível, desnível natural. Pero o sobrenatural se difere em que?
en lo que yo declaro, en lo que yo vivo, en lo que yo creo. Y si tú empiezas a buscar eso, va a llegar un momento que yo voy a predicar así. ¿Por qué? Porque tú saliste del nivel natural y estás en el nivel sobrenatural. Va a llegar un momento en que yo no voy a necesitar dar lechecito, pancito, yo voy a llegar, ¿sabes qué? Levanta tu mano y los que están enfermos serán curados, los que están muertos resucitarán, los milagros sucederán. ¿Por qué? Porque estamos en el mismo espíritu. Andamos en la misma autoridad. No va a haber diferencia entre que predique yo, que predique el pastor David, que predique el pastor José Luis, que predique el presbítero Marcelo, porque estamos en la misma autoridad. ¿Y cuántas personas hacen preferencia? No, yo prefiero A, yo prefiero B, cuando él debería preferir él crecer en la presencia de Dios y tener su propia experiencia con él. Amén. De repente Dios puede agarrar a Jaime y traer, va a ministrar una palabra, es una palabra poderosa, porque nadie puede ver lo que Dios está haciendo en el interior de la persona. No subestime. Entonces tenemos que tomar cuidado, querido. No sacamos preferencias en quem pode falar, porque Deus pode utilizar um borracho para falar. A coisa é, estou disposto a escuchar a voz de Deus. Há gente que vem cerrado todo o caminho e só se abre quando chega na igreja. E aí quando chega na igreja e vê que não é o apóstolo que vai predicar, ele se cerra de novo. Aí depois ele não vive ele sobrenatural. Por quê? Porque ele cerrou seu espírito. Ele cerrou sua mente, ele cerrou seu coração, não pode viver o sobrenatural. Se tu vienes, Senhor, usa quem seja que vai ministrar. Al entrar por aquela porta, Deus pode usar o diácono Álvaro ali na porta para dizer-te algo clave. Pero não, o fariseu entra mirando a ver quem será que vai predicar. E o irmão Álvaro está na porta, passa o Senhor, irmão. E ele está, não me importa, eu quero ver quem vai predicar. Cuidado, querido, conozca a palavra. Há tipo de halagos que te hacen pecar. Então, o Senhor quer que tu entendas que Ele te chamou para ser apóstolo. E se tu não aceptas isso, nunca serás um. Pero eu não quero ser apóstolo. Não estou falando do título apóstolo, estou falando de uma vida apostólica. Estou falando de uma autoridade apostólica. Estou falando de poder. Sabe o que, querido? Eu não quero simplesmente falar e as coisas sucederem em tua vida. Eu quero que tu hables e que tu vivas a experiência sobrenatural de la unção apostólica sobre tu vida, como eles viveram. Amém? E agora? Romanos capítulo 4, versículo 17. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da la vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas naciones, gentes. Cuando yo me posiciono y asumo la autoridad, eso se repite. ¿Por qué? Porque, Señor, yo estoy en la posición que tú me has llamado. E Ele quer alcançar vidas através da autoridade que Ele derrama sobre ti. Ele quer que tu vayas e alcances as vidas. E aí serás padre de muitas nações. E aí serás a pessoa que é o ícono de informação celestial para esta vida. Alguns estão levando isso ao extremo, não? A ponto de dizer que llame-me de papá, eu sou tu papá. Vas a ter mi ADN. ¿Ah? Cuidado, querido, cuidado. Use a palavra tal qual ela é. Não añada absolutamente nada aí. Amém? A própria por si só se justifica. Levante tu mão direita e declare comigo assim: em nome de Jesus, através de sua sangue e sua palavra, eu tenho autoridade para transformar circunstâncias de muerte em vida, de escassez em abundância, em todas as áreas. Eu tenho autoridade em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Então, assuma isso. O hijo enfermou. Qual é a primeira coisa que hacemos? Llamaré ao doutor, ao pediatra. Que lhe dou? E a autoridade que te foi dada? Ao doutor lhe foi dada autoridade sobre as coisas naturais. Então, o doutor estudou para isso, ele sabe, isso é um resfrio.
dale un té de miel con ajo y no sé, y listo. Nunca te va a decir eso el doctor. Te va a decir, anda a comprar a la farmacia un medicamento. Pero, si tú tienes autoridad sobre todas las cosas, ¿cuál es la primera cosa que tenemos que hacer? Poner la mano y decir, enfermedad, yo te reprendo en nombre de Jesús. Yo declaro, sale en nombre de Jesús. Amén. Y ahí tiene que suceder. El problema es que no practicamos la autoridad. Y por no practicar la autoridad, no sabemos cómo actuar. Si un estudiante de la policía no es enseñado a manejar un arma, en el momento de disparar, él va a decir, ¿qué hago? Saco de la caja, leo el manual, le armo, ¿y cómo se dispara? Por eso el Señor hoy te enseña a través de la iglesia a cómo manejar esta arma. Y muchas personas, por no conocer este arma, se está utilizando para acuchillarse. ¿Por qué? Porque utiliza en contra de sí mismo. Hablando herejías, sacando sus propias conclusiones. Cuando el Señor dice que el Espíritu Santo de Dios es quien nos revela quién es Él. Y qué podemos hacer a través de Él. Maneje la palabra, conoceréis la verdad, y la verdad vos hará libre de querer todas las cosas que pueden ser impedimento en tu vida. El Señor te da autoridad para manejar esa palabra a través del Espíritu Santo de Dios. El mundo no tiene esa autoridad, pero tú tienes. El mundo no tiene esa capacidad, pero tú tienes. Tú puedes agarrar la Biblia y leer, y el Espíritu te va a dar discernimiento de lo que Él está hablando. El mundo no tiene. Significa que el Señor te escogió para vivir esa autoridad. Amén. La autoridad te da poder de transformar tus caídas en un futuro glorioso. Resvalé, pero es el Espíritu Santo. La palabra del Señor dice que el hombre puede caer 7 veces, pero el Señor levantará. Amén. Esa es la garantía que nosotros tenemos. Puede ser que resvalemos en esa caminada, en esa transformación, pero el Señor te levanta. ¿Por qué? Porque el Señor no quiere que tú estés prostrado. Provérbios capítulo 24, 16. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. 7 veces caerá el justo, pero ele vuelve a levantar. La 8ª vez ya chao. Hechos capítulo 10, versículo 44. Hechos 10, 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. El Espíritu Santo foi derramado sobre aqueles que estavam em comunhão, buscando a transformação. Então se lança a palavra, algumas pessoas recebem mais, outras menos, mas a palavra chega e ela não vuelve vazia. Amém? Lo que Deus quer é que tu tenhas um poder transformador. Porque depois que Pedro tuvo o poder de transformar, sua caída personal em um ministério grandioso e poderoso, ele caiu, pero Deus deu a graça e ele se transformou em um grande apóstolo. Pedro negou a Jesus. Que resvalão. Pero Deus dijo, aqui não termina. ¿Sabes por quê, querido? Tu caída não impide o poder de Deus. Tu fragilidade não impide o trabalhar de Deus. E o Senhor conhece tu coração. Eu não conosco, pero o Senhor conhece. E tu puedes sentir-se hoje e dizer, ai, pero eu falhei. Sim, tu falhaste. E quando tu reconheces que has falhado, se chama arrependimento. Porque se tu não reconheces que não há havido arrependimento, se tu reconheces que has falhado, é aí onde empieza o processo de transformação de Deus. É que bem que has reconhecido. Agora eu vou mostrar a ti que essa experiência é tua e vai servir para tu próprio crescimento. O resvalão de Pedro, isso dele um grande apóstolo. Tus errores vão ser de ti uma grande persona. Tus falhas vão ser de ti uma persona de autoridade. Porque
todo o que eu he vivido em minha vida em 18 anos ministerial, eu tenho autoridade e propriedade para falar de todas essas coisas, porque eu senti na pele. Como disse o apóstolo Pablo, não me freguem, e eu tenho marcas. É diferente de agarrar e dizer, irmão Willy, tenho uma igreja para vós, aqui está, allá em Quillacollo, a catedral de açúcar, vou ter allá, e tu vas assumir a igreja lá toda lista. Que experiência ha vivido? Nenhuma. Pero que diferente é agarrar allá, se acaba, vai começar, e ter que quebrar pedra. E aí o pastor José Luiz vai dizer, eu sei que é poner ladrilho por ladrilho, começar todo de novo, e fazer eu viver minhas próprias experiências. É isso o que o Senhor quer. E nesse caminhar vas a resvalar, porque nadie aqui nasceu capo. E é nessa dificuldade que o Senhor te vai madurar em la palavra. Havia erros que eu cometia ministerialmente que hoje eu não cometo. Por quê? He crescido. Amém? E aí, eu termino. A autoridade de transformar a morte em vida. Quantas pessoas vêm à igreja muertas? Quantas pessoas? É pior que a película do Thriller de Michael Jackson. Entra todos assim como zombies. Já não creem mais em nada. Vêm para experimentar, a ver o que vai passar. Mas já não creem, já não têm forças mais. Aí o pastor está predicando. Quem está aqui arriba, usado por esse Senhor, começa a predicar. E aí aquele que estava morto, ele começa, uau, essa palavra me animou. O que é isso? Poder de transformação através da palavra. Como aquele muñeco que digo, não é aquele que põe, que prende, que tem ventilador abaixo, não? Prende aí, sai assim. Sim ou não? Quantos de vocês chegam à igreja assim, sem aire? Não é? E sai inflado. Verdade ou não? Porque é o poder de transformação. Vem entristecido, vem amargado e sai feliz. E sai, uau, essa palavra realmente me ligou. Querido, se uma gotita da palavra ligou, querido, é como essa gotita que pegou, não suelta mais. Ela vai estar aí e vai começar a crescer. Porque é o poder de transformação de morte em vida. Ressurreição de tua esperança, ressurreição de tua alegria, ressurreição de tu chamado, ressurreição de tu ânimo, ressurreição, te das conta? Há o poder da autoridade nisso. E sabe, querido, nós temos que crer que há um montão de pessoas que estão mortas e Deus está esperando que tu abras tu boca para declarar vida por la autoridade que Ele te deu. O negócio não está indo bem, declare palavra. Declare palavra de vida. Mas estamos tão acostumados a ser negativos que já decimos, não vai dar. Se a autoridade está em ti, atue em autoridade. Pode haver paramédicos, pode haver polícia, pode haver o que seja. A autoridade de Deus está em ti. Tens que romper essa malignidade. Tens que alcançar essas vidas, transformar a morte em vida. Estão cerrando o negócio, está vendo uma crise, está vendo, que isso Elias? Profetizou. E a lluvia descendeu. Mas nós estamos em uma posição de comodidade, dizendo, se não vê, há escassez, que seja assim, Deus é meu Deus de provisão, os demais. Não, meu irmão, empieza a declarar, vai haver lluvia, vai haver poder, vai haver unção, vai haver restauração, vai haver vida. Não acepte em nome de Jesus. Matrimônios que estão sendo destruídos. E não está dizendo, anda na igreja, aqui está a tarjetita, anda ali na igreja. Não, declare. Eu declaro em nome de Jesus que teu matrimônio será restaurado. Profetiza. Amém, queridos? Estão comigo? Levanta tua mão e declare, eu tenho o poder da ressurreição em minha vida, através do poder de Deus e da autoridade que a mim me foi delegada. Em nome de Jesus. Amém. Queda parado em nome do Senhor. Quando eu vivo esse poder, eu transformo o ambiente do lugar onde estou. Quando o poder está em mim, e fija, se tu sales daqui com essa palavra, querido, hoje mesmo, em lugar onde tu vayas, vai haver um câmbio de atmosfera, vai haver um câmbio de ambiente. Se havia tristeza, vai chegar alegria, porque tu estás indo com palavra, estás indo com autoridade. Autoridade é diferente de autoritarismo.
Eu tenho que posicionar minha autoridade, senão, o que passa? O inimigo se vai rir de mim. Quando eu permito, quando eu não assumo a autoridade, o diabo me vai ticotear, meu irmão. Que liga um polícia a ti, estás em infração, diz: olá, que tal, cuate? Mira, acabas de passar em rojo e não sabes, te vai dar uma multa. Tu vas a crer nesse polícia, vai dizer: oye, cuate, deja então nomás, já quanto custa a multa? Aí está, tomar. Não? Liga o polícia e diz: a ver, tu licença. Aí já tu temblas, não vê? Porque ele está usando de lá a autoridade. Não pode dizer: Satanás, oye, cuate, deja nomás, ya, não te preocupes, eu vou orar amanhã por ti, já, vou orar para que tu deixes de fregar a vida da pessoa. Assume tu posicionamento de autoridade. Autoridade é posicionamento, é respeito, é falar em seu momento. Há tempo para todo. Exerça a autoridade quando tens que exercer. E sabe, quando eu vivo esse poder, eu transformo a morte em lugar de escassez, em lugar de suprimento. O Senhor sempre te vai dar estratégia. Quero que sepas de uma coisa: tu tens a mente de Cristo. Amém? E por ter a mente de Cristo, aquilo que parecia ser escassez, tu vês allá em fundo uma oportunidade de provisão. Porque não estás mirando com a mirada humana, estás mirando com a mirada do Senhor. Porque o Senhor te dá discernimento. O ambiente que llegas, llegou a luz. Amém? Tu eres luz. E se tu llegas, se há tinieblas, tem que ser transformado em luz. ¿Por quê? Porque tu tens a autoridade e o poder de Deus sobre tu vida. Amém? E por último, transformo a tristeza de meu coração em alegria. ¿Por quê? Porque há algo que me dá uma certeza. Deus está trabalhando em mim e através de mim. Deus está trabalhando em ti agora. O diabo, por esses tempos, poderia estar dizendo: não passa nada em tu vida, não cambia nada, tu eres um mais aí. Não. Deus está trabalhando em tu vida. Deus está obrando em tu vida espiritual. Tu não eres o mesmo de ayer. Hoje o Senhor já hizo algo. Amanhã Ele vai seguir fazendo algo. ¿Por quê? Porque o propósito de Deus é salvação para tu vida. É entrar em estatura de varão perfeito. Então, entre nessa dimensão. Há sobrenatural de Deus para ser manifesto através de tu vida. Há poder delegado, ministrado sobre ti, e isso tem que legar a outras pessoas. Tu não eres uma pessoa comum e corrente. A sangue de Jesus foi derramado por tu vida. Tu foste escolhido e marcado para ser a diferença nessa terra. Há o poder da transformação em tus manos, em nome de Jesus. Amém? Levanta tus manos. Senhor, eu quero bendecir cada uma dessas vidas. Eu quero ministrar, Senhor, segundo a autoridade que tu has derramado sobre minha vida, Senhor. Eu quero compartilhar, Senhor, essa unção com meus irmãos em Cristo. Eu quero declarar, Senhor, que o poder e a transformação esteja, Senhor, evidente na vida deles. Que eles saiam daqui, Senhor, com essa autoridade, com esse poder, essa consciência que fomos chamados para ser a diferença, que fomos chamados para romper as barreiras, que fomos chamados para romper as fronteiras espirituais. Espírito Santo de Deus, ministra, visita, llena, transforma, inunda, Senhor, sobreabunda tu poder, Senhor, tu querer. Abre os olhos espirituais, abre, Senhor, usa esses lábios para profetizar que os vales de huesos secos sejam transformados, sejam ressuscitados, dá discernimento, da sabedoria, da inteligência, da capacidade, Senhor, poder de cura, poder de transformação. E eu ministro em nome de Jesus. Aqui estão tus soldados, aqui estão tus servos, Senhor, aqui estão as pessoas que tu has chamado para servir-te. Por isso, em nome de Jesus, eu ministro toda a autoridade que foi delegada da parte do Senhor, seja notória em tu vida. Em nome de Jesus Cristo, eu te bendigo. Amém e amém, Senhor.